E agora eu passo a palavra ao nosso eminentíssimo cardeal, Dom Arani João Tempesta, que fará a abertura dessa nossa primeira reunião da Pastoral dos Católicos na Política. Seja bem-vindo, Dom Arani. Primeira reunião de 2022, né? Sim, sim. Já que está gravando, é bom lembrar que é a primeira reunião de 2022. Tá, muito bom dia para o Gialli, muito bom dia a todos que estão aqui. Acho que todas também. Tem Yolanda aqui, que ainda não estamos vendo aqui o rosto, mas sejam todos muito bem-vindos para essa reunião, a primeira reunião do ano, já que em janeiro não tivemos, e em fevereiro já estamos pela metade já. Houve uma mudança da semana passada para essa semana. Por isso mesmo eu não vou poder ficar até o final da reunião, porque a gente deixa reservado o horário, né, para poder participar da reunião. Estava reservado a semana passada. Como mudou para esse horário, eu consegui liberar um pouco agora no início da manhã, né, mas logo depois já começam as horas de audiências até meio-dia. Então, eu só vou abrir, participar um pouquinho dos inícios e depois vocês continuam. Mas eu creio que depois as datas já estão previstas, então, a não ser por alguma causa muito especial, então tem essa possibilidade de participar. Convido a rezarmos juntos a oração do Pai Nosso, para iniciarmos a nossa reunião de hoje, já que é um pouco diferente, extraordinária, né? Pedindo ao Senhor que nos faça como filhos, como irmãos, nessa nossa caminhada tão importante, ainda mais também com um trabalho tão importante como é o trabalho da política. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Muito bem. Como já o Luiz Carlos já teve a ocasião de dizer, nós temos entre nós hoje aqui o Dom Antônio Luiz Catelã Ferreira, que é o nosso novo bispo auxiliar do Rio de Janeiro. E quando acontece de vir um novo bispo auxiliar, os bispos que têm alguma função, né, às vezes têm funções acumuladas, repartem os trabalhos, né? Então, normalmente, né, cada vez que tem isso, quando sai alguém nomeado para algum lugar, aí acumula. Quando chega mais um, reparte. Então, estão sempre numa certa dinâmica de mudança, né? Teve um ano que Dom Roque, que tivemos vários bispos auxiliares nomeados, né, para a diocese, que o Dom ficou, acho que, com metade da diocese de vicariatos com ele, né? Então, é tanto trabalho que ficou para aqueles que permaneceram. Agora o Dom Catelã chega e um dos trabalhos que Dom Paulo Celso passou para ele foi de acompanhar os católicos na política, né? Então, acho que eu saiba dos vários trabalhos que ele recebeu, é o primeiro que ele está participando, pelo menos agora, que além de celebrar as missas, etc., é o primeiro que está participando aqui. E na próxima quinta-feira, parece que tem mais ainda prognósticos de aumentar ainda muito mais aquilo que já foi avisado que teria também. Então, o Dom Catelã, depois ele vai se apresentar, né? Foi ordenado lá em Moarama, já foi apresentado sábado passado aqui no Rio de Janeiro, onde assumiu também a sua missão de auxiliar, e tem toda uma ligação com a questão da teologia, como professor de teologia, como alguém que orienta, né, muitas teses, etc. Então, um trabalho de academia muito grande e tem uma facilidade bastante grande também de proferir conferências, trabalhos pastorais mais diversos pelo Brasil afora, além de muitos retiros espirituais também. Então, sempre muito movimentado, já tem uma agenda bem movimentada. Então, mas como atualmente está acontecendo as nossas reuniões via virtual, em qualquer lugar que estiver, se não estiver dando uma palestra ou uma conferência, ou ou então fazendo algum exame, ou escutando alguma tese, então é possível sempre participar de qualquer lugar. A questão de ser justamente pelo Zoom facilita a participação de todos, né, que querem participar.
É verdade que aquilo que disse o Luiz Carlos, que hoje tem aí visita, tem muita gente lá em Petrópolis, muitos né, deputados, também alguns vereadores também estão lá em Petrópolis, e que realmente estão, que vão ficar dando essa assistência. Então, sabemos que isso tudo faz um pouco parte dessa presença. Aquilo que depois o Caetano vai se apresentar, mas o que o Luiz Carlos pediu que eu falasse, é que logo na noite do acontecimento lá de Petrópolis, eu já movimentei tanto o nosso sistema de comunicação, como também a rádio, e já saiu o primeiro apelo, né, com relação à Caritas, a depósito emergencial, né? Assim é que, segundo o Monsenhor Manangão, entre a noite de terça e a manhã de quarta já tinha chegado mais de R$ 6.000 de depósito. Então, nós que na terça-feira, na quarta-feira, se não me engano, na quarta-feira, né, a Caritas Arquidiocesana já mandou para a Diocese de Petrópolis R$ 30.000, né? R$ 30.000 que já foram depositados. Dom Gregório já agradeceu, tudo mais. Ou seja, alguma coisa que chega logo na hora, chega para a gente, já deposita e já está na mão da Diocese para usar aquilo que é melhor, né? Sempre é mais fácil deixar com que quem está no lugar utilize aquilo que for melhor. Mas, além disso, né, os apelos foram também para levar água, gêneros alimentícios, a higiene, roupas, tantas coisas que, às vezes, os padres lá de Petrópolis vão fazendo suas lives e vão dizendo que está precisando disso, precisando daquilo. Então, todas as paróquias da arquidiocese, mesmo as mais pobres, se movimentaram para coletar justamente a doação das pessoas. E vi esses dias, ontem mesmo, paróquias de comunidades que são bem pequenas e bem pobres, lá também recolhendo, né, as doações. Quando a paróquia tem mais recursos, ela própria envia para Petrópolis, né, para uma paróquia de Petrópolis, ou para um centro lá de Petrópolis que está ligado um pouco à igreja para distribuição, né, envia aquilo que arrecadou. Para as paróquias menores e mais pobres, envia, ou quem quiser, para a Catedral Metropolitana, que é o nosso local oficial de recolhimento, né, de gêneros, de roupas, de material de higiene, de água, enfim. E já ontem mesmo, a Catedral, ontem à tarde, enviou já um caminhão, claro, um caminhão fechado, um furgão, enviou um caminhão com aquilo que arrecadou, juntamente com outros grupos também que se juntaram. Então, da parte da catedral, sempre lugar de referência e fácil de estacionar, fácil de deixar as coisas. E aquilo que chega, nós temos assim a preocupação de mandar o quanto antes, porque as coisas são urgentes, né? Porque se demorar muito, aí a situação piora cada vez mais. Então, eu estou sempre em diálogo com o Dom Gregório, né? Inclusive, marcamos uma missa lá no dia 26, no próximo sábado de manhã, já vamos celebrar também lá junto com ele. Enfim, esses momentos assim, que nós vamos vendo bem essa solidariedade muito importante do nosso povo, o que demonstra que mesmo com toda essa secularização, perseguição da igreja, uma certa diminuição das preocupações, né, com relação à vida cristã, a solidariedade, a preocupação com o outro, na gratuidade, sem querer nada em troca, né, mostra um pouco essa cultura cristã ainda impressa no coração das pessoas, né, que em momentos assim, essa abertura para a solidariedade fraterna acontece. Deveríamos estar sempre assim, né, a preocupação em sermos solidários e fraternos o tempo todo, não só nos momentos de calamidade, mas pelo menos que esse momento de calamidade traga cada vez mais ao nosso coração essa fraternidade, essa solidariedade, para que a gente possa ver isso o tempo todo, a vida toda, a caminhada toda, né? Então, a Arquidiocese do Rio fez a sua parte, né? Seja com a conta Caritas Emergência, seja com todas as paróquias arrecadando aquilo que foi justamente o coração das pessoas abertas à solidariedade,
e entregando na Catedral Metropolitana para podermos enviar para Petrópolis e chegando, tem uma certa quantia, já manda logo para não ficar acumulando, não ficar esperando demais também, né? Se bem que parece-me que as necessidades são muito grandes, né? Porque as pessoas perderam casa, perderam bens, perderam tudo que é na região central histórica da cidade, né? E fora mais de uma centena que perderam a vida e mais de uma centena ainda de pessoas desaparecidas, né? Então, uma grande catástrofe, dimensões muito grandes, e que demonstra um pouco essa procura nós fazer. A igreja sempre fez isso, de procurar estar presente nesses momentos, né, e poder dar a mão, né, além de aquilo que se faz normalmente. Aqui o Sr. Managão, com o Vicariato da Caridade Social, que tem essa missão de todos os dias, cada momento, nos vários âmbitos, seja criança, menores, seja encarcerados, seja as pessoas em situação de rua, seja as pessoas que estão desempregadas, seja questão de habitação, enfim, tantas questões que existem estão aí. Agora, eu creio que a grande questão é aquilo que justamente conversavam antes, né? A questão de socorrer, de ser solidário, nós temos feito e, além da gente fazer, outras entidades acabam fazendo também, pessoas também que estão sem fé fazem também, mostrando que essa solidariedade contagia. Mas a grande questão é aprender a prever um pouco isso tudo, né? É claro que as chuvas e esse tipo de chuva, tipo tempestade, tem. Eu recordo que, assim que eu cheguei ao Rio, sempre coincidia com a questão de São Sebastião, era a época das chuvas, tivemos vários momentos para socorrer várias comunidades aqui do Rio, né, com o gênero. Eu passei muitas vezes a 300 São Sebastião, com o caminhão atrás, recolhendo gêneros para próprias paróquias da diocese. Então, passado uns 3, 4 anos, aí muda El Ninho para Laninha, Laninha para El Ninho, e o Oceano Pacífico volta a ficar mais quente ou mais frio, e aí volta um tempo mais quente, um pouco menos chuva. E depois de se passar essa temporada, volta de novo a chuva. Então, já há uns 2 anos, nós estamos de novo nessa mesma história. Quer dizer, são ciclos, não são ciclos que vêm e voltam, né? E agora, e a questão é, né? A questão é que acontece também no Rio de Janeiro, acontece em todo lugar, né? Essa legislação, essa política pública de ter casa segura para todo mundo, né? De ter todo mundo ter sua casa e segura, com segurança. O pessoal não tem casa, né, e vai construindo casa em lugares não seguros, que quando acontece uma catástrofe dessa, muita gente acaba perdendo a vida, e perdendo, além de perder os seus bens e tudo mais, né? Então, são coisas dolorosas que clamam por uma política pública, né? Não basta apenas, nós falamos muito com o Manangão com relação a isso, entregar uma certidão, né, uma escritura de um terreno, isso também é muito bom, mas tem que ser um terreno de um lugar seguro, que ajude a pessoa a ter uma certa garantia que no momento de catástrofe haverá sempre, claro, isso nunca se pode prever tudo, mas tempo para fugir, né, haverá mais segurança, tudo mais nesse sentido, né? Acho que são questões que chamam nossa atenção. Falava de questões de 2011, falava de 2008, tantas questões, tantos projetos de lei que foram feitos, e que supõe aí está um pouquinho o trabalho do político, né? Acho que a questão da assistência social, da preocupação, do alimento, da roupa, da higiene, da água, nesse momento de catástrofe, todo mundo é solidário, todo mundo está junto. Mas acho que o político é que ele tem que prever e fazer leis que ajudem justamente a ver que essas coisas sejam prevenidas, né? Que nós tenhamos aí uma organização social, né, que ajudem justamente a que as pessoas tenham a sua casa e com segurança, né, e só seja permitido fazer onde há uma certa segurança. Total segurança a gente sabe que só no céu, mas daquilo que for possível, dentro das possibilidades e estudos nossos, né, de fazer com que as pessoas possam assim viver um pouco melhor. Mas eu vejo que essa solidariedade é muito bonita, nosso povo, né? Mesmo as mais pobres fazem isso com muita generosidade. O Álvaro da Viúva
é uma realidade muito grande, né? Ou seja, que as pessoas que menos têm ajudam também, além de todo mundo também, empresas, entidades, todas mais ajudam também nessa solidariedade, né? Então, falei que já espero, Manangão, que a gente consiga mandar logo também o mais um pouco da parte financeira, né? Não é isso? Já está programado outra remessa de 30 mil para o início da semana que vem. Então, semana que vem ainda? Foi feito hoje, aí a gente tem que assinar, né? Mas já na segunda-feira já deve estar chegando lá na conta. Não foi feito o Pix, não? É porque não é Pix, o Pix da nossa, da Caritas tem que ter 2 assinaturas. E mesmo que eu e Zé Roberto fiquemos muito atentos, às vezes demora um pouquinho. E lá. Mas já está feito, já está programado. Na próxima segunda ou terça deve estar chegando lá, tem mais 30. Ou que a conta já tiver liberado, porque a gente sempre não zera a conta, a gente deixa um pouco de reserva, porque a gente nunca sabe, né? Então, 30, mas são 60 já. 60 mil já. Aí chega na hora, chega para nós, logo repassamos, né? Além dos alimentos. Então, muito bem, então passamos ao Catelã para a sua apresentação. Bom dia a todos, muito obrigado, Dom Orani, Pudiali, que já fizeram uma breve apresentação. Eu moro na cidade do Rio de Janeiro há 4 anos, trabalhando na PUC, e era vigário paroquial na paróquia de São José, na Lagoa, no Vicariato Sul. Vim da CNBB, onde eu trabalhei por 8 anos. Na CNBB eu trabalhei na Comissão para a Doutrina da Fé e na Subsecretaria de Pastoral. E nesse tempo, como o Dom Orani comentou, eu trabalhei bastante com assessorias Brasil afora, principalmente, mas não só, com a atualização teológica de padres, de presbíteros e de leigos que estudam teologia nas várias escolas de teologia que há Brasil afora. Antes disso, trabalhei na formação e na minha diocese de origem, que é o Moarama, fui pároco em 2 paróquias e fui coordenador de pastoral por quase 7 anos. Nesse período que eu fui coordenador de pastoral, eu organizei com um grupo de políticos da região a Escola de Fé e Política para a formação de lideranças, especialmente lideranças políticas. Então, tenho um pouco de experiência nessa área mesmo da pastoral política, vinda daquele período, e na CNBB, porque nas reuniões todas sempre tinham os relatórios das várias ações, e como os senhores sabem, tem mensalmente um encontro com os políticos, com uma missa, um café da manhã. Então, eu acompanhava aquilo ali e estava assim ao par. Mas vai ser um desafio que eu aceito com gosto, com alegria, porque representa para mim também um crescimento e expansão um pouco da minha experiência, acompanhar o trabalho que é feito aqui já tradicionalmente. Tivemos uma pré-reunião esta semana, onde eu fui posto ao par das décadas de trabalho dessa pastoral dos católicos na política, um trabalho acompanhado, querido e acompanhado com muito carinho por Dom Eugênio, depois Dom Eusébio e agora Dom Orani, que inclusive participa mensalmente das reuniões. Então, eu acolhi com alegria essa partilha de trabalhos que Dom Paulo Celso fez comigo e estou à disposição para acompanhá-los e, eventualmente, para alguma ação que desejem, algum momento de formação, quem sabe algum encontro de espiritualidade, algum pequeno retiro, enfim, podem contar comigo. Pois o Pudiali pode partilhar também o meu endereço pessoal, meu número de telefone e WhatsApp, e fico disponível também pessoalmente para quem desejar um encontro, conversa, enfim, estou à disposição para servir do melhor modo que eu puder. Muito obrigado. Obrigado, Dom Catalã. Agora a gente vai seguindo as regras do nosso encontro. A gente geralmente começa com essa introdução do Dorani e, na sequência, a gente faz uma breve meditação do Evangelho. Então, o senhor Managão, que já é da nossa comunidade, não quis passar esse compromisso para Dom Catalã no primeiro encontro. Então, o senhor que já é da casa, depois de Dom Catalã, já tem ciência que sempre ele faz uma breve meditação no início da reunião. Mas o senhor hoje
nós convidamos o senhor a nos refletir de uma forma breve na palavra de Deus. Essa semana a gente iniciou um texto do Evangelho de Marcos, eu vou dar um pouco da situação, em que vão aparecer alguns pontos muito interessantes. O Evangelho de ontem tinha uma pergunta de Jesus aos discípulos, né? O que dizem que eu sou? E aí várias respostas foram aparecendo. E vocês? O que dizem quem eu sou? E aí Pedro, num primeiro momento, faz a sua profissão de fé, mas logo em seguida, vendo por que caminho Jesus ia conduzir a sua vida, ele diz, não, isso aí não pode acontecer, não, tira esse pensamento da cabeça. E Jesus dá-lhe uma resposta muito pesada, né? Quer dizer, sai para lá, Satanás, você, no Evangelho de Mateus aparece, você é uma pedra no meu caminho, né? Uma pedra de tropeço no meu caminho. E aí, a partir daí, o texto diz que Jesus começa a conversar com os discípulos. Eu brinco dizendo, às vezes, aqui na paróquia, que é como se Jesus iniciasse o seminário dos discípulos, né? Um caminho que vai durar, na descrição do Evangelho de Marcos, até o capítulo 10, e aonde começa com essa frase que eu tirei do Evangelho de hoje, né? Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Eu acho que a gente vive hoje num mundo onde todos querem salvar a sua vida e, às vezes, não tem a dimensão de deixar que a vida seja colocada em favor do outro. A minha vida vai sendo salva, no sentido, vai tendo valor, na medida em que eu me coloco na perspectiva de Jesus, que, sendo de condição divina, veio ao nosso encontro, assumiu nossa vida, se fez homem como nós, menos no pecado. E a gente precisaria aprender essa dinâmica, não é? Dom Orani lembrava disso agora, um pouco, vendo essa realidade que a gente está vivendo. O Luiz Paulo comentava isso pela minha provocação lá no início da nossa reunião, e a gente às vezes vai percebendo, assim, é bonito, eu tenho acompanhado os noticiários, e é bonito ver as pessoas dizendo, eu tinha um tempo livre, eu não tinha nada para fazer, eu estou vindo aqui para ajudar. Eu não sei o que eu vou fazer, mas eu estou disponível a ajudar a fazer qualquer coisa. Quem dera que isso fosse o dia a dia da vida da gente. Para muitas pessoas mas quem dera que fôssemos todos humanos nessa perspectiva. Abandonar um pouco da sua vida e colocá-la disponível para os outros. Acho que é o único jeito da gente perceber a beleza da vida do ser humano. Essa vida dada por Deus como um precioso dom e que só adquire mais sentido na medida que vai se desdobrando em favor de cada pessoa sofrida, angustiada, como o Papa Francisco volta e meia lembra, não é? Nas várias periferias da realidade, não é? Periferias sociais, periferias da pobreza, periferias das angústias, periferias da falta de sentido que a gente vai encontrando no dia a dia. Acho que é uma boa mensagem para esse momento que a gente está vivendo, no sentido de fortalecer as nossas intenções e decisões de nos colocarmos próximos e, ao mesmo tempo, de fazer com que isso seja o antídoto para o egoísmo que volta e meia quer bater no coração da gente, o isolamento, o individualismo. Essa frase, quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, sua vida e me siga. Obrigado, Monsenhor Manangão, pela meditação de hoje, que nos faz justamente refletir, né, o que é Jesus para nós hoje, diante dessa realidade tão grande e tão forte que nós temos, né? Então faz a gente pensar.
Eu queria partilhar com vocês, antes de passar a palavra a cada deputado para se apresentar, o Papa Francisco acaba de enviar para a Diocese de Petrópolis um telegrama, onde ele se manifesta ao tomar conhecimento, né, através do cardeal Parolin, como secretário de Estado da Sua Santidade, ele manda um telegrama também se solidarizando com profundo pesar na questão da tragédia lá de Petrópolis, né, que tanto aflige a todos nós, católicos do Regional Sul 1, de modo especial, de uma diocese tão próxima nossa, né, uma diocese tão aqui ao lado. Então, esse boletim acaba de sair agora lá na Santa Sé, e a gente quer partilhar com vocês que essa preocupação é uma preocupação que já está, é uma preocupação da Igreja, não só da Diocese de Petrópolis, não só o compromisso do Vicariato da Caridade, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, mas hoje é uma preocupação da nossa Igreja Universal, né? De Roma a Petrópolis, a mais simples comunidade paroquial, a gente está vivendo esse momento em que a gente precisa encontrar, né, como lá no preâmbulo a gente já conversou, o Luiz Paulo já disse isso, encontrar meios, né, caminhos para que não seja só feito ações e movimentos sociais e políticos durante a tragédia, mas que haja depois, ao longo do tempo, também ações políticas para que a gente tenha um acompanhamento, um desdobramento muito melhor, para que evite ao máximo, é claro que a natureza é a natureza, mas que evite ao máximo que, como o Dorani falou, ter a dimensão dos 3 T's, né, que é o que nós trabalhamos o ano passado, né? Terra, teto e trabalho, né? Então, que as pessoas tenham moradias dignas, lugares seguros, saneamento, todas as coisas que envolvem condições de trabalho, para que a gente tenha, então, uma vida mais digna, né? Como ser humano, como filho de Deus. Agora, eu queria passar, então, a palavra. Eu acho que, como o Dom Catelan está começando conosco hoje, é o nosso primeiro encontro, nós não convidamos ninguém de fora para falar, como fazemos todas as nossas reuniões, porque hoje quem vai estar conversando com o Dom Catelan, quem vai estar se apresentando a ele, somos nós que participamos dessa pastoral e falar um pouco da sua trajetória política, falar um pouco do seu histórico, né? Por onde você já passou, o que já foi feito, como está sendo feito o seu trabalho hoje. Eu diria que a gente teria aí uns 3 a 4 minutinhos para cada um dos que estão aqui participando, de uma forma breve, mas que o Dom Catelan possa te conhecer um pouco melhor, para que ele, inclusive, possa estar nos orientando como nosso diretor, não só animador pastoral, mas como nosso diretor espiritual mesmo, como é que ele pode estar contribuindo com o mandato de cada um de vocês nessa caminhada que nós temos de evangelização nos ambientes, de modo especial no ambiente da política. Então, eu queria iniciar falando que o deputado Márcio Galberto e a deputada Crista Olete, eles mandaram mensagens justificando que eles não estariam participando dessa primeira reunião, porque eles estão acompanhando o presidente da República numa agenda em Petrópolis. Também o nosso governador do estado, Cláudio Castro, também justifica a sua ausência na reunião de hoje, com o mesmo objetivo, está acompanhando a reunião, a agenda do presidente em Petrópolis. Esses são os 3 que nos passaram essas informações. A deputada Marta Rocha, ela está hoje acompanhando a mãe dela no médico. Foi uma questão que ela não conseguiu remarcar o médico da mãe dela. Todos sabem que ela acompanha a mãe dela, que já uma senhora bem idosa, ela acompanha a mãe no médico. E coincidiu com a data dessa primeira reunião nossa, então hoje ela pede desculpa de não estar presente, mas o próprio deputado Luiz Paulo
pode até falar depois, no final da apresentação dele, um pouco da Mata Rocha e do que ela tem representado para a nossa pastoral aqui, a importância de nós termos a presença da Mata Rocha. Eu queria passar, então, ao deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, para que ele possa se apresentar a Dom Catelã. E, desde já podemos deixar mais livre do Orani, caso ele, como ele conhece a todos e conhece bem, né, da caminhada desse ano de pastoral que a gente está junto, se ele precisar se ausentar em algum momento, ele já tem o aval e o abraço de todos nós. Obrigado, Luiz Carlos. Realmente, às 9 horas eu tinha uma audiência que ia trazer um pouquinho para poder estar aqui na abertura, mas agora, já daqui a 10 minutos, já começam as audiências agora que foram acumuladas de manhã, né? Eu vou sair, deixar ligado enquanto aguardo a audiência, mas desde já o nosso abraço a todos e realmente uma boa reunião para todos. Obrigada, Dorani. Luiz Paulo Corrêa da Rocha, deputado estadual aqui no nosso estado do Rio de Janeiro. Bom dia, Dom Catelã. Prazer conhecê-lo. Como o senhor está vendo, eu sou um jovem senhor de 76 anos. Moro aqui no Maitá, a 1 quilômetro da igreja de São José, quase na boca do Rebouças. Sou natural aqui da cidade do Rio de Janeiro, sou engenheiro civil do Estado, aposentado. E hoje sou deputado estadual no meu 5º mandato. Já exerci funções no Poder Executivo Municipal, como secretário de Obras, secretário de Urbanismo, de Transportes, como também no governo do Estado, onde também já fui vice-governador. Eu queria aqui também dar um depoimento, a pedido aqui do Luiz Carlos Pugliaga, da deputada Marta Rocha, minha companheira da Assembleia Legislativa, uma mulher de muita fé, delegada de polícia, muito presente, uma católica convicta, sempre presente nas reuniões e muito preocupada com as questões sociais do nosso Estado e do nosso país. Foi recentemente também candidata a prefeita da cidade do Rio e, como o senhor sabe, não logrou êxito nessa trajetória. Nós estamos, né, todos chocados, mais uma vez, com uma nova tragédia no nosso Estado. Desta vez, novamente, em Petrópolis. Eu entrei para o Estado, Dom Catelã, em 1965. Exatamente o ano que eu entrei para o Estado, nós tivemos uma tragédia aqui no Rio de Janeiro. O famoso desabamento da rua Santo Amaro. O Pugliaga ainda não era nascido, ele não há de lembrar disso. Já era nascido, mas não lembro. Então, o Manangão há de se lembrar. Então, já entrei sob essa égide de uma grande tragédia. Mas em Petrópolis, em especial na região serrana, essa é a terceira consecutiva. 88, 2011 e agora 22, com um rótulo de grande tragédia, porque pequenas tragédias praticamente ocorrem em todos os verões. E a região serrana, em especial, Monsenhor Manangão, é a mais frágil de todas as regiões. Por quê? Porque tem encostas íngremes, com regiões absolutamente instáveis pela sua formação geológica e geotécnica. Um volume de ocupações irregulares muito grande, tanto de residências de bom padrão, quanto de residências de pessoas muito pauperizadas. Essas ocupações em área de risco se dão de forma continuada. O que também ocorre aqui
na cidade do Rio de Janeiro, tem mais de 600 comunidades. Ocorre que a capacidade de investimento da cidade do Rio de Janeiro é bem maior que os municípios da região serrana. E a cidade do Rio de Janeiro já vem há praticamente 50 anos tendo uma cultura de geotécnica que os outros municípios não têm. Então, os acidentes de escorregamento aqui na cidade do Rio de Janeiro vão continuar a ocorrer, mas, em geral, não tem a proporção de mortes como tem na região serrana, porque não tem essa tradição de investimentos. E a prefeitura em si não tem potencial de arrecadação sozinha para isso. Precisaria ser ações concertadas entre a União, Estado e os municípios, e que ocorressem ano a ano. E que ações seriam essas? E vou fechar, senão eu vou falar muito. Mas o mapeamento geológico e geotécnico definindo todas as áreas de risco. O levantamento de todos os imóveis situados nessa área de risco. Aquelas áreas que forem possível minimizar o risco, intervenções de reflorestamento, de geotécnica, de muros de contenção, enfim, qual for a solução, e de drenagem, para desviar as águas de incidir em cima desses locais. Isso tudo associado também a uma política de retirada desse imóvel das áreas de risco, mas que tem que estar obrigatoriamente associada a uma política de habitação de interesse social. Ora, isso tudo em cima de um sistema muito bem articulado, nacional, estadual, municipal, de prevenção, quer dizer, de avisar previamente a possibilidade de formação de cumulonimbus, e um sistema de defesa civil efetivo, né, que sabe o que fazer, tocar sirene, levar para as pessoas, levar para onde já tem as áreas de abrigo, etc, etc. Enquanto isso não ocorrer, os eventos extremos vão ser desesperadores. E o senhor Managão fez duas frases aqui, eu anotei duas delas, porque uma delas coincide com o discurso que eu fiz na Assembleia, né? Que é o momento que a gente vive na sociedade brasileira da banalidade da vida. Porque eu presenciei, nos últimos 15 anos, 3 pessoas serem assassinadas. O congolês linchado, em São Gonçalo, um cidadão assassinado a tiros pelo seu vizinho, e o vendedor de bala em Niterói, nas barcas, também. Associado a isso, aos volumes de discussões, mortes e radicalismo da Covid, né? E se conviver com essas tragédias como isso fosse normal. Do ponto de vista do cristianismo, do humanismo em si, o maior bem de todos nós é a vida. A vida não pode ser olhada com a banalidade que está sendo vista nesses tempos atuais. É claro que tem um lado que nos conforta, Luiz Carlos, é ver a solidariedade, né? A solidariedade nos conforta. Mas eu continuo insistindo, e vou ficar insistindo nisso daqui para frente, como já fiz lá atrás, de soluções estruturais mais definitivas. Porque chuva, intempéries, eventos cada vez mais catastróficos vão ocorrer em intervalos de tempos menores. Se a gente não tiver estrutura para isso, o tamanho do drama vai ser cada vez maior. Eu não quero me exceder, eu acho que eu passei dos 3 minutos, mas eu queria dar essa mensagem a Dom Catelã, desculpe. Porque eu for falar Catelã, eu me lembro de catalão, eu vou achar que ele é espanhol, né? Talvez tenha alguma coisa a ver com essa Catalunha, mas muito, muito antigamente, quando migraram para a Itália e de lá vieram para cá. Eu esqueci de dizer, no dia da minha apresentação aqui no Rio de Janeiro, dia 12, se completava exatamente 144 anos que os primeiros catalãs chegaram ao Brasil, aqui no Porto do Rio de Janeiro.
Mas muito obrigado, deputado Luiz Paulo, muito obrigado. O senhor excedeu um pouquinho dos 3 minutos, mas foi muito ilustrativo o que falou. Muito obrigado. Deputado Otávio Leite pode estar se apresentando e conversando agora conosco, falando sobre o senhor. O senhor está conosco aqui ainda? Eu sei que o senhor está... Não sei se o senhor consegue falar agora, deputado Otávio Leite. Bem, eu vou passar, então, ao vereador Raymond, vereador da cidade do Rio de Janeiro, né? Um vereador já de outros mandatos, está conosco também. Eu queria só registrar, Dom Catelan, que o Luiz Paulo Corrêa da Rocha, ele é da nossa formação da pastoral, lá da época de Dom Eugênio, Dom Filipe, lá atrás. É um dos poucos remanescentes que hoje está aqui presente nessa reunião de hoje, que vem desde os primeiros encontros que a gente realizava da pastoral com a presença de Dom Filipe, animado por Dom Eugênio, quando foi criada a pastoral. O Luiz Paulo faz parte da gênese dessa pastoral. Nosso amigo querido Raymond, vereador Raymond, antes de passar a palavra a ele, Dom Catelan, ontem celebramos o 7º dia do falecimento da sua mãe, e nós, quando soubemos, vereador, nos unimos em oração ao senhor e à sua família. Dorani se manifestou no nosso grupo em oração, o nosso Leandro Cury nos informou do fato, e imediatamente nossos padres e toda a nossa comunidade da pastoral se uniu em oração, pedindo que Dona Jandira, né? Que Dona Jandira fosse recebida nos braços de Nossa Senhora, da qual ela sempre foi uma grande devota. Então, agora com a palavra, vereador Raymond. Querido Pudiali, eu quero, antes até de cumprimentar a todos, eu quero agradecer muito, viu? Agradecer que nesse momento de dor mesmo, né, da perda de uma mãe, a gente fica imaginando que mãe não devia morrer, aliás, não morre, né? Ela transvive. Dizer que fui muito confortado pela minha comunidade de fé, esse grupo que aqui está, Dom Arani se manifestou, Dom Paulo Celso, muitos amigos, né? Muitos amigos e amigas estiveram muito presentes comigo nesse tempo da Páscoa da minha mãe, que considero ter ganho uma intercessora no céu junto à Nossa Senhora, de quem ela era de fato muito devota. Minha mãe era uma mulher muito missionária, tinha um processo de evangelização com as crianças na minha cidade que era invejável. Quem sou eu para chegar aos pés do que ela fazia? Ela tinha 89 anos, teve 13 filhos, além dos 13 filhos, criou outros tantos, criou a Dora, criou o Paulo César, cuidou de três sobrinhas, filhas do irmão dela, que morava bem mais no interior, para que estudasse lá na nossa cidade. Então, nós éramos uma casa pobre, mamãe era costureira, papai era servidor do Estado, era oficial de justiça, papai também já falecido, mas uma casa muito aberta e com uma característica, uma casa pobre aberta aos pobres. Então, eu tenho muita convicção, muita fé de que Deus já acolheu minha mãe, que ela já fez a sua Páscoa e que ela intercede por nós do reino de Deus, para que a gente continue aqui levando adiante os sonhos dela. Então, eu quero fazer desse momento assim meu agradecimento. Mamãe deixa 10 filhos vivos, 25 netos, 18 bisnetos e uma comunidade que a ama e que se revezou durante o seu velório, porque lá nas Minas Gerais nossos velórios são diferentes de alguns lugares do Brasil, né? Nós fazemos um velório muito extenso, um dia e uma noite, são 24 horas, então dentro da própria casa. Então a cidade se envolveu com isso e me trouxe muito conforto. Eu quero fazer esse agradecimento. Quero cumprimentar Dom Catelan, dizer da alegria de vê-lo, da alegria de saber que o senhor
estará nos orientando aqui no nosso grupo de Católicos na Política. Cumprimentar o padre Manangão, amigo tão querido de tanto tempo, professor Geraldo, o querido deputado Otávio Leite, referência da política fluminense, agradecer muito a ele também pela parceria, pela amizade. O Leandro Cury, que está aí também, que é da minha assessoria, o Otávio Leite e Yolanda, que também estão por aí, o Tadeu, e a você, Luiz Carlos, agradecer e cumprimentá-los a todos. Me apresentar para Dom Catelan. Eu, Dom Catelan, sou mineiro, né, interiorzinho de Minas Gerais, centro de Minas, mas estou aqui no Rio desde 1989. Portanto, já fazem 33 anos que cheguei ao Rio de Janeiro. Eu saí de casa aos 14 anos de idade para ir para o seminário e fiquei dos 14 aos 42. Sou padre egresso, né, fui frade franciscano capuchinho, dirigi aqui no Rio de Janeiro a paróquia de São Sebastião, na Tijuca, fui pároco da igreja de São Sebastião até o ano de 2002, quando pedi dispensa de ordens ao Papa João Paulo II à época, e depois constituí família, tenho hoje uma filha de 17 anos, e fui, depois que deixei o ministério sacerdotal ordenado, deixei de exercer o ministério, fui exercer o meu ministério cristão na educação, fui lecionei em algumas escolas, sou professor licenciado do Colégio Teresiano, Colégio de Aplicação da PUC, trabalhei no Colégio Santa Teresa de Jesus, na Tijuca, no Colégio Companhia de Maria, no Grajaú, no Instituto Abel, Instituto La Salle, em Niterói, trabalhei com pré-vestibular comunitários, e depois de alguns anos me aventurei a ir para a atividade política e fui eleito vereador em 2008, reeleito 12, 16 e 20. Então, estou cumprindo o meu 4º mandato de vereador na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, tentando fazer na política aquilo que é nossa obrigação de homens e mulheres batizados, que é de ser fiel ao Evangelho, aos ensinamentos do Cristo, na perspectiva de ter um olhar não exclusivo, mas um olhar muito aproximado e muito aguçado para os pobres da nossa cidade. Então, temos um trabalho com população em situação de rua, nosso mandato, trabalhamos com a questão da moradia, Luiz Paulo falava aí, e não dá para a gente não lembrar da tragédia que se abateu sobre nossos irmãos e irmãs em Petrópolis, né? Mais de 100 mortos, mais de uma centena de desaparecidos, desolação para todo lado, e o caminho é a solidariedade. A Arquidiocese, aí, através da Cáritas, Padre Manangão já falava aí em mais de 60 mil reais, fora os alimentos, o material não perecível. Essa é uma questão que a gente sabe muito importante, que vai ser muito levada adiante. E o Luiz Paulo lembrava aí do caminho político, né? O Dom Orani iniciou, e o Luiz Paulo falou muitíssimo bem, pensar num plano municipal aqui para o Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem só moradores de favelas, cerca de 1.600.000 pessoas, em quase 700 favelas cariocas, sem urbanização. Nós não temos no Rio de Janeiro aplicado, né? Mas temos uma lei, é a lei que cria o Programa Municipal de Habitação de Interesse Social, né? O FIS, mas a prefeitura não o implementa. Nós temos feito muita cobrança em relação a isso, tem uma ligação muito estreita com o padre Luiz Antônio, da Pastoral de Favelas, que discute muito a questão da moradia. Nós vamos passar, nesse ano de 2022, por um tema muito importante, que é do direito à cidade, que é a atualização do plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Semana que vem vamos estabelecer as audiências públicas, as reuniões, como é que vai se dar, quais os temas que a gente vai aprofundar, e quero aqui me colocar nesse grupo como alguém que faz ponte com essa discussão de cidade, com a discussão do plano diretor da cidade e com aquilo que nós consideramos ser direito do nosso povo da cidade. É uma apresentação rápida, embora sei que também excedi ao tempo que me foi dado, mas quero agradecer, viu, Dom Catelan? Agradecer ao senhor que está conosco e dizer da alegria de a gente poder caminhar daqui para frente. Meu abraço aí carinhoso, afetuoso e órfão de uma orfandade apenas física que minha mãe me deixa, mas muito amparado, muito abençoado, muito protegido
pelo manto de Nossa Senhora, pela proteção de Deus, né, que já tem minha mãe consigo e que a torna minha intercessora daqueles e daquelas que ainda transitam por esse mundo passageiro. Muitíssimo obrigado, viu? Grande abraço a todos, paz e bem. Obrigado vereador Raimundo, pela apresentação, tocou assuntos tão interessantes. O primeiro deles é o testemunho de fé que dá a respeito da sua mãezinha, da Páscoa de Dona Jandira, de um modo muito cristão de compreender isso que chamamos de morte, que é a participação na Páscoa de Jesus. Então, agradeço muito por esse testemunho e fiquei muito interessado em conhecer o seu trabalho também. Quando puder passar por aqui, o mesmo digo para os demais, quando puderem passar por aqui ou me convidar e a gente toma um cafezinho, eu gostaria de ir conhecendo um pouco melhor, sobretudo, essa visão do município do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, a partir dos desafios próprios da pobreza, da miséria, do sofrimento humano. Faz parte de ter o coração de pastor e acompanhar isso. Então, tenho muito interesse e quando pudermos ter uma conversa informal, uma visita, eu gostaria muito. Eu vou passar agora a palavra ao nosso decano, viu, Monsenhor Catelan? É o nosso referencial da doutrina social aqui na Arquidiocese do Rio de Janeiro. O professor Geraldo é, para nós, a nossa Bíblia da doutrina social da Igreja, nas nossas reflexões de grupos. Eu falo assim com muito carinho do professor Geraldo, porque quando nós fundamos lá atrás, ainda no governo, no primeiro momento da pastoral, Dom Eugênio fundou a Escola de Fé e Política, e professor Geraldo foi o nosso orientador. Ele, agora, Dom Pedro, né? Dom Pedro Cunha, lá da Diocese de Campanha, mas foram os dois professores nossos que vieram da PUC para nos orientar na Escola de Fé e Política. Então, com a palavra, o nosso decano, o nosso professor Geraldo. Bom, com alegria, Dom Catelan, de tê-lo aqui conosco e, evidentemente, o coração muito generoso e um pouco de exagero de sempre do nosso querido Pugiali, um querido amigo que dá um testemunho maravilhoso na sua vida de cristão. E é um excelente coordenador do nosso grupo. Rapidamente, eu sou teólogo pela PUC e sou arquiteto, né, pela Faculdade Nacional de Arquitetura. Fui professor na PUC durante 43 anos e fui jubilado por idade, né? Eu sou uma pessoa provecta, idade 80 anos, em 2013. E tenho, com o querido amigo Padre Carlos Davis, um dos programas mais antigos da Rádio Catedral, Doutrina Social da Igreja, Caminho de Evangelização, criado pelo saudoso Padre Ávila, em 4 de junho de 1994. Infelizmente, pela pandemia, saímos do ar em março de 2020 com o desejo de voltar a tê-lo novamente. Fazemos, por último, o programa com, como disse o padre Carlos Davis, e também com o querido diácono Roberto Santos. E, evidentemente, dentro da nossa possibilidade, assessorando aqui, não evidentemente com todo esse conhecimento que o Pugiali generosamente fala, mas dentro das nossas possibilidades, né, somando esforços no sentido de apresentar a doutrina social da Igreja dentro do contexto atuais. E a Igreja também de ter a possibilidade de conviver com Luiz Paulo, Marta Rocha, Raymond, e outros mais, né, que têm nos enriquecido com seu testemunho cristão no meio político partidário. Obrigado, professor Geraldo. Professor Geraldo, Dom Catelan, o senhor pode observar que ele tem um verdadeiro poder de síntese. Então, ele me chama, às vezes, de mentiroso nas colocações, que eu exagero, mas ele tem um verdadeiro poder de síntese. Por isso, esse aplauso nosso a ele sempre. Dom Catelan. Eu tive a oportunidade de me encontrar aqui na sala virtual do Zoom, quando estávamos planejando as lives,
quer dizer, planejando essa linha de ação por meio das lives. O planejamento das lives foi posterior, então já tive a oportunidade de conhecer o professor Geraldo e nele encontrar um pouco da herança do grande padre Bastos Dávila. Depois, inclusive, fui procurar uma foto que tirei com o padre Dávila em Roma, quando ele foi para uma reunião do Pontifício Conselho de Justiça e Paz em Roma. Então, eu tenho essa relíquia, que é uma foto com esse homem, que é um gigante, que é o padre Bastos Dávila. Obrigado. A referência da doutrina social, ele que introduziu a doutrina social da igreja na PUC, padre Catelã. Foi iniciativa dele. E eu sou um gigante, né? Um humilde discípulo dele. Ele, inclusive, padre Dávila foi condecorado, né, pela Pontifícia Academia com uma honraria lá pelo trabalho que ele fez. Por acaso, eu estava nesse evento, que ele estava em Roma também. Possivelmente, em algum momento, a gente se encontrou. Eu queria verificar se o Tadeu gostaria de se apresentar. Eu creio que o Tadeu, que está conosco aqui, ele é da Pastoral dos Católicos na Política do Regional Leste 1. Mas, como eu não estou vendo a câmera, eu não sei se ele está podendo falar alguma coisa. Tadeu? Bem. A Yolanda também está participando. A Yolanda é assessora do deputado Otávio Leite. Também está fora da nossa imagem aqui, deve estar nos acompanhando só com áudio. E eu queria, então, que o Leandro também se apresentasse aqui ao grupo. O Leandro, que tem acompanhado, ele é assessor de gabinete do vereador Raymond e tem acompanhado as nossas reuniões com frequência desde que esse ano de 2021 a gente fez a retomada da pastoral. Leandro, é com você agora. Muito obrigado, Luiz Carlos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Realmente, desde que fizemos aquele encontro na Câmara sobre a Semana Social Brasileira, Dom Urani nos convidou nessa retomada da pastoral e é um prazer estar caminhando junto com vocês também. Como já foi dito, Leandro Cury, eu sou assessor do vereador Raymond e é um prazer conhecer o senhor, Dom Antônio. Já tinha ouvido falar, né, de suas aulas e conferências na PUC. Também sou padre licenciado, já faz alguns anos, e acompanho esse trabalho social da Arquidiocese desde o tempo do ministério, do qual eu fiz parte aqui na Arquidiocese, na área de comunicação. Eu estava na equipe de comunicação da Arquidiocese quando aconteceu a tragédia de 2011. Foram muito tristes as imagens que a gente viu em Itaipava e em Petrópolis naquela ocasião, ao lado da Rede Vida. Fomos uma equipe grande, né, Luiz Carlos, dos meios de comunicação, da Rede Vida e da Arquidiocese para fazer a cobertura daqueles fatos trágicos. Junto ao vereador Raymond, a gente tem colaborado bastante nas áreas sociais ligadas ao mandato, em especial da população em situação de rua, e no diálogo com as religiões. O diálogo interreligioso e diálogo ecumênico também é uma pauta muito importante do nosso mandato. E é um prazer estar aqui. Nos colocamos ao seu serviço também, Dom Antônio, para que a gente possa dialogar, seja no meio acadêmico, no meio pastoral, no meio social. É um prazer estar aqui. Obrigado, Sr. Leandro. E também estou à disposição. E vai ser um prazer nos encontrarmos também para além dos limites dessa sala virtual. Assim que tivermos a possibilidade, o senhor puder vir aqui, ou a gente puder se encontrar em algum outro ambiente, para mim vai ser também uma alegria. Obrigado, então, ao Leandro. Eu acho que o Tadeu não se manifestou ainda para entrar e se apresentar. De qualquer maneira, eu creio que seja o Tadeu, que é assessor do Dom Roberto Paes. Eu queria reforçar, então, a todos os nossos participantes que o calendário foi divulgado, né? Esse calendário que foi divulgado, ele está muito de acordo com a agenda do nosso cardeal,
e do nosso coordenador também, agora, Dom Catelan. Esse calendário foi oferecido por Dom Orani Tempesta, para que a gente possa estar nos reunindo sempre na segunda sexta-feira de cada mês. Lembre que o calendário saiu de março, a reunião é dia 11, e não 13, como está no calendário, que foi um copia e cola, que a gente fez uma cópia de fevereiro, e aí a gente era 11, na hora que eu copiei eu não alterei o dia, mas de março vai ser no dia 11 a segunda sexta-feira de cada mês as nossas reuniões. Importante ressaltar, para nível de quem costuma já deixar tudo colocado na agenda o ano inteiro, que só maio nós iremos fazer na primeira semana, porque maio, dia 13, é o dia de Nossa Senhora, 13 de maio, e há muitos compromissos do nosso cardeal e também do nosso bispo e padres que participam aqui, o Monsenhor Manangão e tudo. Então, dia 13 de maio, a gente antecipou para o dia 6, para o dia 6 de maio, que é a primeira sexta-feira. As alterações que tem no calendário em relação às sextas-feiras são essas. Conversando com o Dom Catelan nessa semana, na reunião nossa preparatória, a gente vai manter as reuniões mensais pelas lives, como a gente tem feito sempre, né? Sempre às segundas, sextas-feiras de cada mês. Então, nós manteremos as reuniões virtuais. Quando for possível retornar presencial no gabinete do cardeal, nós vamos avisar aqui com um mês de antecedência. Então, a princípio, mantemos as nossas reuniões. Este ano vamos ter 2 fóruns, como ano passado tivemos o primeiro fórum. Esse ano vamos ter 2 fóruns, um no meio do ano, no finalzinho, antes do processo eleitoral, do tempo eleitoral. Então, é uma das sextas-feiras, então não vai mudar muito o nosso esquema de agenda. Então, nós vamos ter, com isso, o nosso primeiro fórum, e depois vamos ter um segundo fórum, que vai ser no final do ano, que vai ser o fórum de conclusões. Dom Catelan também achou importante manter os fóruns, manter as reuniões mensais virtuais, por enquanto, e manter as nossas lives que a gente vem fazendo em parceria com o Departamento de Teologia da PUC. Então, em breve, nós já vamos estar divulgando também o calendário das lives, com os temas, com o trabalho que vai ser feito. O Dom Catelan agora está debruçado sobre a proposta das lives, né? As lives irão se manter também sempre uma vez por mês, como a gente vinha fazendo. Antigamente, Dom Catelan, nós usávamos sempre a última quinta-feira de cada mês. Aí, se for favorável para o senhor essa orientação, ou então o senhor nos oriente em relação às lives, mas em breve, já na próxima reunião, a gente vai estar divulgando a questão, então, das nossas lives, que deve começar a partir de março. Tá? Então, nós vamos manter essas lives. E Dom Catelan tem uma facilidade e a gente tem uma alegria muito grande de poder participar de algumas palestras e retiros que ele faz. Esse ano ele vai fazer, durante a Quaresma, também um retiro na Quaresma sobre a cruz, né? Então, nós vamos estar divulgando no grupo, quem puder e quem quiser participar desses retiros, dessas palestras que Dom Catelan costuma fazer. Já vinha fazendo isso no Ministério Sacerdotal, vai dar sequência agora nesse Ministério Episcopal, e nós vamos estar divulgando essas lives, essas palestras, esses retiros que ele também faz, para que possamos também estar participando e também estar nos enriquecendo um pouco da nossa fé e da nossa espiritualidade. O Leandro queria fazer uma pergunta. Carlos, em relação ao calendário, me parece que também em novembro talvez haja uma diferença aqui na data, porque está 25 de novembro. Porque novembro a gente encerra, Leandro, com o fórum, e é sempre a última sexta-feira do ano, antes do tempo
desculpa, antes do Advento, a gente faz sempre a última sexta-feira do mês, como a gente fez esse ano. É como um momento de encerramento. Então, é o fórum que também vai ocupar uma sexta-feira, para a gente não ter que criar novas datas e tudo mais. Quem sabe esse fórum lá na frente poderá até ser presencial, vamos ver, em novembro. Isso a gente ainda vai, ao longo do ano, a gente ainda vai desenvolver isso, mas a data de novembro é justamente porque será o fórum. Tá? Nós teremos 2 fóruns esse ano, então, um antes do período eleitoral. Vamos criar critérios, né, para que a gente possa estar orientando os nossos fiéis nas igrejas, como sempre foi, todos os tempo que antecede as eleições. A arquidiocese se manifesta com seus critérios, com as suas orientações. Então, isso nós vamos estar trabalhando com o Dom Catelan durante esses 6 primeiros meses, e lá, próximo do período eleitoral, a gente vai orientar. Então, como a pastoral, como o nosso cardeal está orientando que seja feito o processo eleitoral nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, para que possamos ter esse desenvolvimento. Uma outra novidade esse ano também, que a gente vai partilhar com vocês já em breve, na próxima reunião, nessas lives a gente vai criar uma parceria com a coordenação de pastoral para que a gente possa também estar envolvendo mais um grupo de leigos que possa estar discutindo a política no nosso meio, nas nossas comunidades, até chegarmos no nosso principal sonho, no nosso principal objetivo, de ter um representante paroquial da pastoral participando conosco das discussões, dos fóruns, do pensamento da igreja, como disse o Raymond, né? A gente pensar junto esse plano diretor da cidade, a gente poder dar contribuição enquanto igreja, enquanto pastoral sobre isso. A pastoral vai continuar esse ano acompanhando os PLs, né, os projetos de leis que estão sendo apresentados. Vamos continuar observando os caminhos que estão sendo propostos para votação e aprovação nas casas legislativas, seja municipal, seja estadual, seja federal. E nessas proposições, nós também iremos dar as nossas contribuições quando for oportuno ou quando a gente julgar que está num caminho contra ou, pelo menos, diferente da dignidade humana, do respeito à pessoa, do respeito à vida e também dos valores éticos que nós, como os cristãos, acreditamos e professamos. Então, agora, eu queria passar ao Padre Manegão para se despedir conosco e pedir, então, depois do Padre Manegão, na sequência, que Dom Catelan encerre a nossa reunião de hoje. E agradeço desde já a participação. Somos poucos, mas somos pessoas que estamos preocupados com o bem comum. Padre Manegão. Essa coisa de abrir e fechar o microfone sempre dá um probleminha. Eu agradeço por mais uma vez poder participar desse momento, desse encontro. É uma das realidades que a gente, ao longo desse período todo, desde a criação dessa pastoral lá no tempo de Dom Eugênio para cá, que vai trazendo frutos e vai trazendo angústias, né, o tempo inteiro. E é um pouco também a oportunidade de estar com aqueles que, ao longo do processo do caminhar da vida, não é, tem a possibilidade de influenciar nas decisões, não é, dos governos ao longo do período, não é? O Luiz Paulo, acabei sabendo que ele mora dentro do território da minha paróquia, Santa Margarida Maria, mas ele estava lembrando, é verdade, a minha vida, eu sou português de nascimento, vim para cá pequenininho e viemos morar no Vidigal. E depois meu pai ficou desempregado, a gente voltou, foi morar na Rocinha.
E eu saí da Rocinha, já em vista de entrar para o seminário, no dia 5 de janeiro de 1966. Eu ia entrar para o seminário em março. E em 66, no dia 7, dia 6, 7, começou um temporal na cidade do Rio de Janeiro que arrasou a cidade. E deixou a Rocinha em petição de miséria, né? Em função daquela realidade, depois, mais tarde, muito mais tarde, lá pelos anos 80 e pouco, foi criado um cinturão, que é uma calha de água com 1 metro de altura e quase 2 metros de altura, quase 1,5 metro de largura, que impede, senão a rua, aquela parte do morro, abaixo do lado do Morro dos Irmãos, que faz parte da Rocinha, Rua 1, Morro da Alegria ou Morro da Roupa Suja, ele já não existiria mais se continuasse aquele processo. Então, isso faz com que a gente olhe um pouco lá para trás, né? As coisas boas que vão sendo feitas, e naquela época todo esse processo foi de pena, né? Porque em 66 aconteceu a tragédia, 67 se repetiu, e houve uma falha de pedra que caiu do Morro dos Irmãos e foi parar lá na Rua 2, lá embaixo, quase no valão, e morreram naquela época 19 ou 20 pessoas, e a paróquia, quer dizer, a sede do que seria no futuro a paróquia, foi o local de abrigamento e de uma outra instituição que era uma espécie de clube. O que eu sempre fico pensando é a morosidade das coisas, não é? Também na igreja também é um pouco, às vezes, assim, as coisas vão devagarinho, 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 e às vezes a realidade exige uma premência maior, uma insistência maior. Esse grupo ele tem um pouco essa finalidade, politicamente, de pensar como agilizar, como correr e como tentar unir todos em volta dessa preocupação com a vida, com essa preocupação com o bem comum, dessa preocupação com a melhoria de condições. Eu sempre fico pensando, o nosso país é um país imenso, com tanta terra, podendo... Mas, em compensação, a distribuição de riqueza, a atenção da riqueza é uma calamidade sempre, não é? O povo vai em volta dos lugares onde há a ilusão de se ter uma condição de vida melhor. Desde seminarista eu venho, por conta disso mesmo, por tantas vezes subir a região serrana, por causa da casa de férias do seminário lá em Itaipava, a gente foi vendo a ocupação das encostas, tanto em Petrópolis, quanto em Friburgo, quanto em Teresópolis, né? As estradas que seriam vias de alta velocidade, ou pelo menos de média velocidade, com as casas na beira da estrada. Isso vai acontecendo o tempo inteiro. Eu acompanhei o crescimento da Rocinha. Quando meu pai ficou doente, a ambulância chegou ao barraco onde a gente morava. Ela entrou de ré, mas chegou lá. Quando eu voltei para lá para ser o futuro pároco da Rocinha, nem carrinho de mão passava no mesmo beco. Então, é toda uma realidade que eu digo, a gente precisa prestar, precisa tomar cuidado. O papel da igreja, evidentemente, não é fazer, mas é servir um pouco de ponto de apoio, de ponto de lembrança da consciência dessa transformação. Pelo menos é assim. O Santo Padre, no dia da minha ordenação, dizia, no Maracanã, a realidade política da cidade, a realidade política do país, já tem gente capaz de conduzir isso. Não compete a vocês. Mas, se por acaso acontecer disso não ir à frente, vocês têm a obrigação de fustigar. Ele não usa essa palavra porque ela é muito portuguesa, mas é de fazer com que as pessoas despertem para essa realidade. Eu acho que a pastoral dos políticos, dos homens na política, ela é exatamente isso. Ajudar, apoiar, incentivar que todas essas realidades possam vir. E é bom a gente lembrar, quer dizer, hoje ter conosco o Dom Catelã, querido Monsenhor Catelã, até pouco tempo atrás, não é, no papel desse condutor,
não é? Por quê? Porque ele já viveu essa experiência, ele conhece um pouco da realidade do Brasil e, pela formação teológica que tem, será capaz de nos dar e fortalecer o caminho que a gente precisa trilhar daqui para diante. Bem-vindo, Monsenhor. Bem-vindo a todos que dedicam um pouco desse tempo nessa sexta-feira que é dedicada a essa realidade. Hoje, a terceira. Nas próximas, a segunda. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Padre Manangão. Eu queria, então, agora passar a palavra a Dom Catelan, que irá fazer as suas conclusões finais e o encerramento e nos dar a bênção nessa nossa primeira reunião anual da Pastoral dos Católicos na Política do ano de 2022. Eu agradeço muito pela oportunidade de participar dessa reunião. Como eu disse, quando Dom Paulo Celso, naquela reunião, foi na primeira quinta-feira, depois da minha nomeação, em novembro ainda, ou primeira semana de dezembro, imediatamente eu percebi o potencial que tinha a minha participação nessas reuniões para que eu possa acelerar o meu conhecimento dessa cidade para a qual o Papa me nomeou bispo auxiliar. E não é possível ser pastor sem conhecer, né? É o primeiro elemento para uma pastoral, para uma ação de pastor, é proximidade e conhecimento. Então, eu tenho certeza que as participações nesses encontros, como hoje já foi, abre mais que uma janela, uma porta, uma avenida para ingressar no conhecimento da complexidade da cidade. E nós, católicos, já há muito tempo, desde o tempo de São Paulo Apóstolo, de Nosso Senhor, nós temos, assim como questão de fidelidade à nossa fé, qualquer realidade que abordamos, sempre a nossa primeira preocupação é como é que os pobres vivem aqui, como é que isso incide sobre os pobres, como é que é isso que significa a nossa opção preferencial por eles, né? É pensar as realidades, dando prioridade a refletir como as coisas incidem sobre eles. E eu notei essa sensibilidade em vocês todos, então agradeço muito também. E o Monsenhor Manangão encerrou dizendo que se sente confortado com a minha orientação. Olha, Monsenhor Manangão, o Papa Francisco falou que o bispo ocupa 3 posições, às vezes na frente para conduzir, às vezes no meio para acompanhar, e às vezes atrás para ficar com os que estão com risco de sair do caminho ou de desanimar. Eu, inicialmente, vou ficar com a do meio. Nem tenho condições ainda de pastorear buscando os do grupo que pararam de participar, quem sabe mais para frente isso possa ser feito, e nem tenho condições ainda de guiar o grupo no trabalho específico do carisma próprio desse grupo, que é a atuação dos católicos na política. Talvez com o tempo eu possa fazer isso. Mas algumas coisas, sim, como o próprio Pugliali mencionou, alguns momentos de oração, alguns momentos de espiritualidade, de formação nisso, talvez eu possa. Quanto ao mais, a minha pretensão realmente é aprender. E agradeço a vocês pela partilha comigo e pela paciência também. Muito obrigado. Vamos, então, pedir a bênção de nosso Deus para a vida de cada um de vocês, para a convivência familiar, para o trabalho que desenvolvem, para a missão que assumiram e desempenham. Vamos fazer isso. O Raymond trazia presente a memória de Nossa Senhora. Vamos, então, tê-la presente neste momento de invocação de Deus, de bênção, para que possamos acolher a bênção de Deus como ela acolheu, com o coração disponível, dócil e disposto a seguir os caminhos indicados por Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. De coração mesmo, muito obrigado a todos. Muito obrigado, Dom Catelan. Muito obrigado a participação de todos nessa reunião de hoje. Quero agradecer a presença, né, sempre importante para nós, do professor Geraldo, do Monsenhor Manangão, do vereador Raymond, da Yolanda, assessora do deputado Otávio Leite, do Leandro, assessor do nosso vereador Raymond, do nosso querido
deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, que está sempre conosco, participando com intervenções tão importantes, junto também com o nosso Raymond, sempre com colocações muito importantes, o deputado Otávio Leite, o Tadeu, né, que está aqui também participando conosco. Quero agradecer a presença de todos, de modo especial, né, a dona Orani Tempesta, que está sempre também participando nas nossas reuniões, e hoje, com a entrada e essa presença tão boa, leve e agradável de ter de Dom Antônio Catelan. Seja bem-vindo, Dom Catelan, e a gente, então, nos encontramos no próximo dia 11 de março, às 9 horas, a sala estará aberta. Muito obrigado a todos e um bom dia. Bom dia. Bom dia para todos. Muito obrigado também. Bom. Bom dia para todos. Bom dia a todos. Bom dia a todos.